se você entende que o preço, muitas vezes, de você ganhar mais dinheiro é passar por cima de um valor que é muito importante pra você, não vai valer a pena. Porque às vezes a gente tá tão focado também no trabalho e vai se afastando daquelas pessoas que fazem parte da nossa jornada. Justamente por causa do foco excessivo em um pilar único. E às vezes, sim, você acaba, não por não se importar, não querer estar junto, mas você acaba caindo no automático. Será que você tá disposto a conviver com a dor da culpa e do remorso se você não tiver tempo suficiente? Será que não é melhor fazer um ajuste agora necessário para você equilibrar isso? Vamos partir do princípio, a gente não precisa mais de pessoas na nossa empresa. Que a gente consiga automatizar 100% de todos os processos. Será que teria a mesma graça empreender dessa forma, solitário, sem ter pessoas para reconhecer, sem ter pessoas para você transbordar na vida delas? Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Na condução desse podcast, ela, Karen Hassi, já fala o seu arroba e fala o quanto você está empolgada para o segundo episódio. @Karen Hassi. Gente, eu tô muito empolgada porque o primeiro episódio ficou demais, tá? Geralmente é esse bate-papo que eu e o Jussel a gente tem ali quando a gente sai. E agora a gente abriu as câmeras pra gente discutir um pouco mais daquilo que a gente acredita que é importante pra gente enquanto pessoa, para que você consiga também derramar isso nos negócios. Então vamos lá para esse bate-papo que vai ser incrível, eu tenho certeza. Vai ser incrível. Segundo episódio da série Sucesso que Vale a Pena. Episódio anterior, se você não assistiu, você caiu de paraquedas nesse episódio, tem que voltar lá e assistir o episódio anterior, tá? Que no primeiro episódio a gente falou do eu, né? O pilar que sustenta o que é o sucesso realmente que vale a pena, né? Que é cuidar de você, de si. Então foi um bate-papo muito legal. Deixei um bônus lá incrível do curso ali da metodologia do Tony Robbins. Então volta lá, vamos pro segundo episódio. Antes, dizer para você ir lá no YouTube, se cadastra, Receita de Sucesso Podcast. Dá um pause aí, vai lá no YouTube, se cadastra, ativa as notificações, porque toda semana tem mentor novo, para você não perder absolutamente nada. Vai lá no Instagram, segue a gente, né, cara? Receita de Sucesso Podcast. Vai no Spotify também, tá gostando? Deixa lá 5 estrelinhas, deixa seu comentário. Aproveitar e falar do livro, que a Gar lembrou no outro episódio. Receita de Sucesso, o livro, é um livro que você compra um e ganha 13, porque são 13 histórias de pessoas que saíram do absoluto zero e alcançaram o topo. Então temos desde empreendedor, atleta, falando de alta performance. Então é um passo a passo para que você realmente possa alcançar o topo. Estourou o livro, viralizou, estamos muito felizes porque está impactando. Então vai lá, em todas as plataformas. Você encontra Mercado Livre, Amazon, Livrarias Curitiba, está em todo lugar. Então entra lá, compra o livro, se gostou, depois volta lá e faz uma avaliação pra gente também. Beleza, então para aquelas pessoas que não escutaram e caíram de paraquedas nesse episódio Bora. aqui, o que é tríade do equilíbrio? O que é a tríade do equilíbrio? Peraí, você já é a primeira pergunta? Não, eu tô aqui, tirando uma parte da pergunta pra gente dar contexto para aquelas pessoas que caíram de paraquedas nesse episódio. Pois é, tem uma pesquisa que foi feita, eu até esqueci de falar isso no episódio anterior. Muito importante reforçar isso aqui agora, do que várias teorias, né, que faz muito tempo que os pesquisadores, eles pesquisam sobre o que é felicidade, como alcançar a felicidade, como que eu faço para ter felicidade. E o mais próximo que se chegou dessa pesquisa foi justamente que felicidade está muito relacionado à qualidade de vida. E qualidade de vida, depois você digita aí no chat GPT, no Google, vocês vão encontrar. E é impressionante, porque qualidade de vida está relacionado justamente a esses 3 pilares que a gente está trazendo aqui nessa série. Que são? Que são, primeiro pilar, o eu, né, que a gente já falou no episódio anterior, que é aquele tempo que eu dedico para cuidar de mim, para as minhas realizações, seja desenvolvimento pessoal, seja uma atividade física, é o momento que eu tenho para mim, certo? Cuidar de mim. O segundo pilar seria o pilar do relacionamento, que é o pilar que nós vamos tratar aqui, que é o relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, com os meus familiares, com os meus parentes, com os meus amigos. Ou seja, nós somos seres sociais. E não, a gente realiza as coisas e a gente quer compartilhar com as pessoas. Sim. Então, seria o segundo pilar, relacionamento. O terceiro pilar é o pilar do trabalho, que é justamente o momento que a gente se dedica para a gente realizar muitos objetivos que a gente tem. Então, são 3 pilares fundamentais que, se tiverem dentro de uma certa harmonia, de um certo equilíbrio, você consegue ter mais qualidade de vida e, consequentemente, você
vai se sentir muito mais feliz. Muito bom. Então, quando a gente fala do relacionamento dentro dessa tríade, que é eu, relacionamento e trabalho, a gente não está falando somente de casal, como você mesmo disse. Exato. E por que você acredita que o ser humano ele precisa de relações saudáveis para sustentar um crescimento e um sucesso? Porque nós somos seres sociais, né? Senão a gente seria uma máquina. Né? Eu estava pensando outro dia. Às vezes eu penso umas coisas assim aleatórias, né? Tava falando, cara, sei lá, a gente bateu super meta. Aí tava lá a galera junto. A jornada para bater a super meta envolveu a gente estar junto com o time. Galera, se a gente ganhar, a gente vai, sei lá, né? Vamos correr de kart. Pô, legal, olha que legal que vai ser se a gente conquistar a super meta, vai poder correr de kart. Aí no final da noite a gente tem ali a pizza, aí tá comendo pizza, tá dando risada, tá contando piada, tomando uma cerveja. A gente é muito animado, né? E aí bate a super meta, a gente faz aquele mega daquele vídeo comemorando, se abraçando. Vamos partir do princípio, Karen, que a gente consiga automatizar 100% de todos os processos. A gente não precisa mais de pessoas na nossa empresa. Não teria esse fator relacional, concorda? Será que teria a mesma graça empreender dessa forma, solitário? Sem ter pessoas para reconhecer, sem ter pessoas para você transbordar na vida dela, sem ter aqueles momentos importantes, interessantes. Para mim, perderia o sentido. Você entende? Mas você vai otimizar o seu crescimento, você vai ter menos custos, você vai ter menos custos. Entende que perde o sentido? Então, olha que louco isso. Estou falando de você ter mais dinheiro. Aí iria para outro pilar, trabalho. Pô, mas eu vou ter mais dinheiro, eu vou automatizar mais coisas, daqui a pouco eu consigo automatizar todos os departamentos da minha empresa. Tudo bem, você se tornou uma máquina. Beleza, você é uma máquina operando outra máquina. Mas e o fator social, relacional? Você perde. Entende por que daí você não se aproxima do que é qualidade de vida, automaticamente felicidade, etc. Porque nós somos seres que se relacionam. Então, esse é um pilar, com certeza, extremamente importante. Perfeito. E quando você fala de relacionamento, do social, o que exatamente está dentro dele? Quem são as pessoas e por que esse pilar vai muito além do profissional? Porque quando a gente fala em relacionamento, a gente abrange várias esferas, né? Então, vamos lá, desde o relacionamento que eu tenho com o meu cônjuge, desde o relacionamento que eu tenho com os meus filhos, relacionamento que eu tenho com os meus amigos, com os meus familiares, com os meus parentes. Então, relacionamento, não estamos falando só do relacionamento de duas pessoas, estamos falando do relacionamento como um todo, de um ecossistema de pessoas que são importantes, que passaram pela minha vida, que fazem parte do meu dia a dia. Então, ter um tempo dentro de um equilíbrio que você precisa manter para se dedicar a isso é muito importante, porque às vezes a gente está tão focado também no trabalho, a gente vai crescendo e vai se afastando daquelas pessoas que fazem parte da nossa jornada. Então, ter esse momento é muito importante para você conseguir também ter uma vida mais equilibrada. E, na sua opinião, por que esse pilar costuma ser negligenciado justamente nesses momentos de maiores crescimento? Justamente por causa do foco excessivo em um pilar único. E aí poderia ser no trabalho, poderia ser no eu, né? Tem pessoas que têm o eu até demais, né? Tempo ali para ficar fazendo nada, o dia todo sem fazer nada. Então, eu acho que quando a gente coloca um hiperfoco em um único pilar, claro que aquilo que a gente foca expande. Então, naturalmente, você tende a ter um sucesso mais rápido naquele pilar, porque está 100% do teu foco direcionado naquilo. Então, você expandiu. Só que, por outro lado, você acaba negligenciando essa outra parte, que a gente sabe que também é importante, e com isso cobra seu preço depois, né? As pessoas vão acabar sentindo ali mais vazias quando ela chegar em um determinado momento, e às vezes tem pessoas que fazem parte do seu relacionamento que acabam, sei lá, talvez partindo mais cedo, e aí você fica com aquele sentimento, poxa, eu podia ter tido mais tempo de estar com essa pessoa. Sim. Né? De estar mais próximo, mas não tem certo, não tem errado. O que nós estamos falando aqui é de você tentar ao máximo equilibrar essas áreas, porque todas elas são fundamentais. É engraçado. Esse final de semana a gente recebeu lá umas 15 pessoas, tinha em casa, né? Verdade. E aí, no sábado, na sexta-feira, eu comecei a organizar as coisas que eu precisava comprar. Minha mãe falou, você é maluca, você tá aí trabalhando um monte, aí chega final de semana que você pode descansar, você tá trazendo um monte de pessoas, vai ficar tudo uma bagunça para você organizar depois, domingo, enfim. Falei, mãe, mas é importante para mim também ter o tempo de qualidade. Se eu não faço isso, se eu não tiro do meu final de semana, do meu descanso para receber essas pessoas, eu não tenho tempo.
Então, eu preciso arrumar tempo, né? E para mim também é prazeroso receber essas pessoas. Então, isso me equilibra de certa maneira. É cansativo? Sim, mas equilibra o meu lado social. Então, é importante também, né? A gente estava falando sobre isso na semana passada, coincidência. E qual que é a maior confusão que as pessoas fazem entre estar ocupado e estar ausente na sua percepção? Muito bom, muito bom. Vamos fazer o seguinte, antes de eu responder essa, vamos já para o patrocínio, né? Dizer que esse podcast tem um patrocínio da Montel. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, a Montel hoje é a maior especialista em estratégia, utilizando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, isso mesmo. Você tem a opção de executar uma estratégia muito conhecida, como a do Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, né, onde ele explica o conceito do fluxo de caixa positivo, que é você comprar imóveis, se utilizando de capital de terceiros, nesse caso o consórcio, após a contemplação. Você compra esses imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o valor do aluguel pague o valor das parcelas. Dessa forma, você está construindo patrimônio de forma muito mais acelerada, porque você só paga até o momento da contemplação. E quando você é contemplado, quem vai terminar de pagar esse investimento, na verdade, é seu inquilino, se o fluxo de positivo ali do caixa for maior que o fluxo de parcelas. E você não precisa perder custo de oportunidade. Você que é empresário, não quer descapitalizar a empresa para formar patrimônio pessoal, você não precisa. Você mantém esse dinheiro em liquidez, que te gera muito mais rentabilidade, ou você usa até a rentabilidade de aplicações financeiras para custear um novo investimento, que nesse caso seria o consórcio, para você ter acesso a esse crédito. E a Montel vai fazer toda a gestão estratégica, desde a escolha das cotas, os grupos, a melhor administradora, as ofertas de lance que você contempla usando a própria carta de crédito, e na contemplação ela vai te auxiliar em todo o processo, né? Caso você também queira optar por comprar esses imóveis, ela vai fazer todo o processo de faturamento, vai te ajudar inclusive com orientações, quais são os melhores imóveis, as melhores regiões. Então, entre em contato com a Montel, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast, que você vai ter acesso lá com a gente numa assessoria totalmente personalizada. Bora lá. Diferença de ausente para ocupado. O que você vê que as pessoas elas fazem essa confusão de tô ocupado para tô ausente? Então, eu acho que a ausência é quando eu mesmo sabendo que eu tenho uma opção de ter mais tempo, de estar presente, mas eu decido estar com a cabeça em outro lugar. Então, por exemplo, eu posso estar presente, mas estar ausente ao mesmo tempo. Eu estou ali, sei lá, com o meu filho, mas ao mesmo tempo eu estou no celular. Então eu estou, mas eu não estou. Então aí eu estou ausente. Você se percebe fazendo... Em algumas vezes sim. Algumas vezes, por isso que a gente tem que se disciplinar quanto a isso, né? Muitas vezes já deixando o celular no modo avião, longe, porque senão você pode cair nessa armadilha, né? Ou seja, estou presente, mas estou ausente ali naquele momento. E o estar ocupado é você estar focado dentro de uma atividade-chave que você está fazendo. Mas aí você tem a questão da gestão da agenda, que a gente falou no episódio anterior, né? De você ter ali tempo na tua agenda, é o tempo que você tem para estar no relacionamento, o tempo que você tem ali para estar focado no trabalho. Então você pode sim estar ocupado, isso não significa estar ausente, desde que essa ocupação esteja dentro do teu cronograma do tempo que você destinou para fazer aquela situação. Então, esse tempo aqui é o tempo que eu estou me dedicando ao trabalho. Então, eu estou ocupado com o trabalho, ok? E aí, o tempo que eu vou me dedicar para estar ali no relacionamento, eu preciso estar presente, não estou ocupado porque não está dentro da minha agenda. Minha agenda especificamente é para estar ali, por exemplo, com meu filho, mas que você esteja de fato presente e não aquela pessoa ali só está o corpo físico, mas tem uma ausência ali de atenção, de carinho, tá lá, de cuidado. Exato. Sim. Eu falo que é você realmente estar presente, né? O estado de presença é uma coisa que você precisa construir através de hábitos. Estava escutando um podcast essa semana do Joel J com o Bernardinho, e o Bernardinho, ele estava falando, existe até uma métrica. Gente, eu não sou tão boa assim de memória, então eu não vou saber te dizer o quanto isso impacta, mas o fato de você estar fazendo uma atividade, o simples fato do seu celular estar ali do lado, né, trazendo alguma notificação, fazendo algum barulho, impacta. Eu não lembro se era 40 ou se era 70, eu sei que era um número assim muito grande em relação ao teu estado de presença. Se você estiver em um curso, em algum treinamento, o simples fato do teu celular estar ali, ele impacta na quantidade de informações que você recebe. E também não é diferente quando você está ali com os seus familiares, eu já ouvi enfim, sobre né? isso, verdade. Incrível. Não vou lembrar o número, mas era bem assustador, assim. E na prática, Juscel, o que começa a se perder quando a pessoa deixa de investir tempo nas relações?
É isso, o tempo não volta, né? O tempo não volta. A gente falou isso também é que no pilar a gente invadiu bastante esse pilar, né? Porque estão intrinsecamente relacionados. E o grande problema, o maior problema é esse sentimento de culpa. Então, que você acaba assumindo depois. Porque a gente sempre acha que amanhã eu vou ter tempo para fazer isso, amanhã eu vou ter tempo para fazer isso. E amanhã muitas vezes se torna nunca. E aí você vai negligenciando essas relações que são importantes, né? E a gente falou aqui de tantas áreas, né? Seja com cônjuge, família, filhos, etc. Então o preço que você paga depois, porque toda ação tem uma reação, toda reação tem uma consequência. E a consequência é um preço alto que você paga depois e muitas vezes está relacionado à culpa. E é um sentimento muito frustrante, Você já teve né? que pagar esse preço? Sim. Do arrependimento, de falar, puxa, como que foi? Então, eu acho que assim, ó, não chega a ser um arrependimento, né? Mas você tem aquele sentimento, né? Poderia estar mais presente. Então, eu teve meu período mesmo que eu morei fora, você sabe, no exterior. Fiquei lá quase 3 anos. E o tempo que eu fiquei longe da minha família aqui, ele não vai ser compensado. E família já era um pilar importante para mim, né? A gente ainda não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Eu nem te conhecia. Até me conheceu depois. Mas você não recupera, né? Esse tempo. E eu lembro que quando eu quis voltar, por mais que assim, eu estava apaixonado por morar onde eu morava, no outro país, eu já tinha me acostumado. Mas primeiro que não era meu país, e o segundo que eu falava assim, cara, eu quero estar perto da minha mãe, quero estar perto do meu pai, quero estar perto dos meus irmãos, porque como é que vai ser isso? Tô aqui, tá beleza, tô aqui, tá legal, tá bacana, tô ganhando dinheiro, mas e aí? Eu só falo com as pessoas por telefone, na época não tinha ainda o WhatsApp, já não existia o WhatsApp, não é tão fácil agora hoje você fazer uma ligação por vídeo, era por telefone mesmo. Então você falava assim, cara, beleza, é legal, mas não é isso que eu quero. Se significa estar longe da minha família. Então, são escolhas. Então, foi por um curto período, não me arrependo de nada, né? Mas o Jussiel de hoje não teria tomado a mesma decisão que eu tomei lá atrás, claramente, não teria tomado. Mas não chega a ser um arrependimento. Mas é um ponto importante, né? Que a gente tem que avaliar. Por isso a hierarquização de valores, isso está lá no episódio 1, é importante a gente entender, porque se você entende que que o preço, muitas vezes, de você ganhar mais dinheiro é passar por cima de um valor que é muito importante para você, ele não vai valer a pena. E o que você diria para as pessoas que funcionam naquele modo de depois eu compenso isso? Eu diria que às vezes você vai ter tempo de compensar e às vezes você não vai ter tempo de compensar. Será que você está disposto a conviver com a dor da culpa e do remorso se você não tiver tempo suficiente? Será que não é melhor fazer um ajuste agora necessário para você equilibrar isso? Eu não estou falando também, a gente falou do desequilíbrio, né? Falando, às vezes não vai estar 33, 33, 33, mas 100 e 0 também é o extremo. Então, será que o preço vale a pena? Tem uma coisa que eu aprendi com o Tony Robbins também, que hoje é assim, um dos meus maiores mentores, né, na parte de desenvolvimento humano, de pessoas, em comportamentos. Ele fala o seguinte: diante de uma situação difícil, você sempre tem que se perguntar: o que de pior pode acontecer? Se a resposta para aquilo for algo totalmente impensável, algo que, assim, que pode te colocar, sei lá, numa situação extremamente delicada, você já tem sua resposta, então não faça. Se você falar, não, beleza, se acontecer isso, ok, tá administrável, eu faço isso, ok, vai ser uma dor inicial, mas tudo bem. Então, imagina você fazer uma pergunta como essa, fala, cara, se não... Beleza, o fato de eu fazer isso, se acontecer algo no meio desse caminho, eu vou me sentir culpado, com remorso? Pô, eu vou me sentir muito culpado com remorso. Então, repensa. Porque talvez é justamente isso que ele está falando. Então, você já tem que pensar no que de pior poderia acontecer e, baseado nisso, você talvez é um sinal de alerta para você falar, então não avance, porque se acontecer, você não vai conseguir conviver com a dor da culpa depois. Você conhece alguém, Jussiel, que deixou de investir tempo nessas relações e teve uma perda muito grande? Cara, a gente conhece muitas pessoas, né? A gente conhece muitas pessoas. Mas o mentor, mas a gente fala tanto de mentoria sobre negócio e tal, assim, você teve alguém que falou assim, Jussiel, se hoje eu pudesse voltar atrás, eu tomaria essa decisão de uma maneira diferente. Você conheceu alguém que sentou contigo para falar assim, cara, isso daqui eu faria totalmente diferente? Não, eu acho que eu ouvi mais relatos de pessoas próximas, né, que já estavam trazendo justamente esse insight, esses ensinamentos.
muitas histórias mais relacionadas à história de terceiros do que da pessoa em si. Até porque é difícil, né? A pessoa se abrir nesse sentido, né? Uhum. Mas sim, você ouve algumas coisas, né? Poxa, eu não consegui priorizar tanto ali o tempo de estar com meu filho, agora eu tô tentando compensar isso agora, né? Porque foi muito corrida, etc. Mas... Então, sim. Sim, mas aqueles casos de mais remorso, de culpa, aí mais de terceiros mesmo, de alguém contando sobre terceiros. E você mesmo, já viveu fases em que o trabalho ou outras prioridades te afastaram de pessoas que foram importantes para você em determinada época da sua vida? Eu acho que, assim, queira ou não, eu nunca esqueci assim, minha origem, nem as pessoas que fazem parte da minha jornada, mas naturalmente você vai conhecendo novas pessoas, você vai priorizando outras coisas e às vezes sim, você acaba, não por não se importar, não por não querer estar junto, mas você acaba caindo no automático, né? Eu imagino que isso também tenha acontecido contigo, você fala, poxa, tem uma pessoa ali que nossa, faz, sei lá, 5 anos que eu não vejo, né? E é uma pessoa que é tão querida pra mim, que eu gosto tanto. E aí você foi ver, nada mais foi porque você foi caindo ali numa rotina, né? E às vezes focando muito mais em outros pilares e acabou, talvez, no pilar muito mais do que diz respeito a amigos. Eu foquei mais no pilar família, em estar mais com a família, em estar mais, sei lá, com os meus parentes e não tanto com os meus amigos. Mas a gente sabe que o relacionamento, ele engloba o círculo social de todos os âmbitos, assim, né? E eu acho que a gente vai amadurecendo também ao longo do tempo, né, Gisele? Eu falo assim que a pessoa que eu era 10 anos atrás, que eu era 15 anos atrás, não é a mesma pessoa que eu sou agora. Então, para os objetivos da pessoa que eu sou agora e do que eu quero me tornar daqui a 5, 10, 15 anos, são diferentes. Então, muitas vezes, o que eu estou buscando para o meu futuro não está coerente com aquilo do meu passado. Então, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que fizeram parte de determinado ciclo da minha vida, mas eu entendo que se eu me dedicar, assim, eu não tenho muito tempo. Se eu dedicar o mesmo tempo para essas pessoas do que dedicar para outras pessoas que vão me entregar aquele objetivo que é importante para mim, eu não vou conseguir chegar naquele objetivo. Então, assim, eu tenho muita gratidão por todas as pessoas que passaram, que me ensinaram coisas positivas e que me ensinaram também de uma maneira que não foi tão interessante, mas eu tenho gratidão por essas pessoas porque, de fato, eu falo que tudo é aprendizado. Então, a gente aprende muito como fazer, o que não fazer também a gente aprende. Então, eu tenho muita gratidão, mas sim, eu acho que de acordo com os nossos objetivos, algumas pessoas vão ficando pelo caminho mesmo e eu acho que isso é natural, né? Então, agora você me lembrou que tem um outro, podia ter falado no início do episódio, um outro bônus. Esse foi o exercício mais impactante do curso, da minha formação de coach, lá com a metodologia do Tony Robbins, que a gente fez. Eu já te falei sobre esse exercício. Eu acho que ele cabe muito nesse pilar aqui do relacionamento, que é o do avião. Lembra Sim. do exercício do avião? Lembro. Então vou trazer isso agora, né? Depois, antes da gente encerrar, que eu não quero me esquecer dele. Depois você vai pegar um papel, uma caneta, assim como a gente fez lá no Pilar 1, que você fez um exercício lá e você aprendeu a como descobrir quais são os seus valores principais. E você vai descobrir que o que você acha que é o principal valor não é o principal valor, tá? E quando eu disse pra cara que no dia que a gente fez essa formação, 100% das pessoas falaram que era um valor e descobri que não era. E aí você toma decisões equivocadas, porque se tem uma coisa que vai te deixar infeliz no longo prazo, é tomar decisões que passam por cima dos seus valores e você não percebe, tá? Então, volta lá no episódio 1, tem que fazer esse exercício. Então vai aqui o segundo exercício, papel, caneta. Pensa que a sua vida ela é um avião. Quem é o piloto desse avião, Karen? Eu. Beleza, é você. Certo. Para você pilotar um avião, se você é o piloto da sua vida, que é o avião, quem é o primeiro cargo mais importante dentro da aviação, depois do piloto? O copiloto. Copiloto, se te acontece alguma coisa pleno voo, é essa pessoa que vai ter que assumir a responsabilidade de pousar esse avião com segurança, a tua vida. E aí o primeiro exercício, quem são as segundas pessoas mais importantes depois do piloto? Você, Fernando e Gustavo. Não, mas eu digo em termos de você ter o copiloto dentro da aviação, qual que seria a segunda hierarquia mais importante ali para o piloto? Como é que chama? Os aeromoça. A aeromoça, ali, os comissários de bordo. Comissários de bordo, isso. Que eles são responsáveis pela segurança ali dos passageiros. Beleza? Sim. Aí dentro de um avião,
Aí você tem o quê? Dentro dos passageiros ali, tem ali os assentos mais caros, mais privilegiados, que são a primeira classe, depois você tem a classe econômica, a primeira classe, depois tem a classe executiva, depois tem a classe econômica. E aqui não é quem é mais importante e quem não é mais importante, mas nessa questão da tripulação ele tem um contexto de que quais são os assentos mais privilegiados, mais caros, etc. Beleza, vamos lá, vamos ao exercício agora. Tá bom. Aí a primeira pergunta que você vai fazer, você vai anotar. Quem seria... Faz na prática. Faz aí, faz comigo. Não, essa daqui eu acho que não dá pra fazer. Eu acho que essa daqui não dá pra fazer porque é o que eu falei, ela é muito impactante. Não vai funcionar igual a outra, vai por mim. Você vai entender o porquê. Por quê? Porque você vai falar assim hoje. Hoje, quem é a pessoa que você passa mais tempo? Beleza, tá vendo? Você não vai poder falar, não fala, porque dá ruim esse exercício. Vai por mim, dá ruim esse exercício. E aí você vai falar assim, cara, a pessoa hoje que eu passo mais tempo. Beleza, esse é seu copiloto, porque é o tempo que você mais passa. No meu caso é você. Não, beleza, ok. Mas aí você vai escrever isso primeiro. Quem é a pessoa hoje que passa mais tempo comigo, dentro do meu pilar relacionamento? Maior parte do meu tempo. Você vai anotar lá. Minha mãe, meu amigo de infância, não importa. Você vai colocar aquela pessoa, minha tia, não importa. Você vai colocar, tá bom. Quem é, então, em tese, é a pessoa mais importante, que ela está do teu lado, passa a maior parte do tempo. Segundo, quem é a pessoa que você passa, sei lá, segundo maior tempo? Que também tem um nível de importância muito grande. Esses são os comissários ali, né? Terceiro, quem são as pessoas que hoje você está dando preferência na tua vida, que está ali talvez na primeira classe? Quem são as pessoas que estão na área executiva e quem são as pessoas que estão na classe econômica? Ou seja, pessoas que eu tenho muito pouco convivência. Quer dizer que elas não são extremamente importantes. Eu estou dizendo que eu tenho pouco relacionamento. Mas estão lá no fundinho lá. Beleza. Aí você vai fazer... Aí agora vem a parte que dá ruim. A parte que dá ruim é o seguinte. Quem hoje está no copiloto? Aí você vai falar, a pessoa que você falou. Beleza. Mas quem deveria ser o copiloto? Aí você começa a se tocar. Você fala, exemplo. Vou dar um exemplo aqui, tá? E eu vou dar um exemplo forte. Minha mãe que tá como copiloto, eu passo a maior parte do tempo com a minha mãe. Mas a minha mãe é uma pessoa tão pessimista, negativa, fala, cuidado, você vai fazer isso, vai dar errado. E a gente sabe que mãe quer nosso bem, mas muitas vezes o bem que ela quer também nos trava. É no sentido de proteção. A gente entende, mas trava. Mas a gente sabe que hiperproteção você prejudica e tal. Beleza. E às vezes, né, vai te limitar. E aí você fala assim, não, é minha mãe, que eu passo a maior parte do tempo. E aí você fala assim, então, onde a sua mãe tá? Ela tá como copiloto. Então, sua mãe não deveria estar aqui, certo? Certo. Quem deveria estar na cadeira, então, de onde está a sua mãe hoje? Pô, sei lá, de repente você lembra o nome de, sei lá, um mentor seu que toda vez que você fala, você tá crescendo, tá dando saltos, etc e tal. Você fala, pô, esse daqui seria do meu mentor, seria do meu marido, seria, sei lá, de uma amiga minha especial, ok. Quem que você colocou para ser o comissário, que você paga a segunda maior parte do seu tempo? Aí você vai colocando quem está hoje e quem deveria estar. Então, quem está e quem deveria estar. Ah, não, realmente, essas pessoas não deveriam estar aqui. Elas deveriam estar onde? Aí você tira. Aí você vai pegando essas pessoas, muitas vezes você fala assim, beleza, vamos pegar lá o exemplo da mãe. Aí você vai montando quem está hoje e quem deveria estar dentro desse avião. Lembra que o avião é a sua vida. E quem nem deveria subir, né? Tem aí isso vem também, essa né? pergunta difícil. Quem está nesse avião e não deveria estar nesse avião? Aí o bicho pega. Por quê? Porque às vezes você vai falar assim, cara, minha mãe não deveria estar nesse avião. Como é que eu tiro a minha mãe do avião? Calma, você vai dar um paraquedas para ela. Tá dizendo que você não vai ver tua mãe, que você não vai passar mais tempo com a tua mãe, mas tá dizendo o seguinte, dentro da tua vida existe um contexto onde você quer chegar. E às vezes você vai passar mais tempo estando próximo de pessoas que vão fazer esse avião decolar, que são fundamentais, e tomara que sejam seus pais, seus irmãos, e ok. Mas às vezes você vai lembrar de pessoas que nem estão nesse avião e deveriam estar, pelo menos ali na linha de comissário. Você fala, caramba, cara, essa pessoa aqui, eu passo pouquíssimo tempo com ela, mas toda vez que eu tô com ela, ela me impulsiona, pô, minha energia muda, é uma pessoa que tá crescendo, chegou onde eu quero chegar, e essa pessoa nem tá no seu avião. Entende? Você tem como copiloto uma pessoa que não deveria estar, e eu usei o exemplo aqui de mãe, que eu sei que isso pega, né? E é aquilo que eu falei, que bom que seja a sua mãe mesmo copiloto, mas fica tranquilo também, se não for, então vai chutar ela do avião, não é assim. Estamos dizendo o seguinte, é só uma reflexão, um exercício para você entender que tem muitas pessoas que não estão nesse avião, que deveriam estar, ou tem pessoas que estão, mas estão na posição errada, que você não deveria estar passando tanto tempo
dessa forma, por quê? Porque se a sua vida é esse avião, para ele decorar, para você chegar no seu objetivo, você tem que ter próximo de você, passar mais tempo. Aquelas E aí, pessoas que dentro do vão te projeto levar naquele que vão objetivo, te levar né? naquele objetivo. E aí entra dentro disso que você trouxe, né? Pô, tem pessoas que vai ficando ali pelo caminho, que a gente vai, né, se afastando, mas às vezes é porque é necessário. Você vai ter que se afastar de algumas pessoas que não têm o mesmo objetivo que o seu, pessoas que elas não querem crescer, pessoas que, quando você começa a crescer, você começa a incomodar algumas coisas que fala assim, poxa, começa a deixar claro que ela que não quer fazer acontecer, ela tá mais acomodada e tá tudo bem. E aí que você começa a se distanciar, os papos já não bate mais. Quantas pessoas a gente ouviu feedback? Cara, depois que eu comecei a crescer, mudar de vida, não é que eu não quero mais andar com a pessoa, mas os papos já não batem mais. Tipo assim, já não, sabe, você se sente um peixe fora d'água, não encaixa. Por quê? Porque você tá num outro nível de mentalidade, de buscas, e aí você vai começar a socializar com pessoas que têm mais sinergia com aquilo que você também quer. Então, o papo começa a encaixar melhor. E é um filtro natural da vida. Gente, esse exercício, de verdade, assim, ó, tira um tempinho, pega um papel e uma caneta e faça. Porque isso aqui muda a sua vida. E tem pessoas que você vai ver que vai ser prazeroso você tirar do teu avião, porque vai fazer você decolar e ir muito mais longe, com certeza. Ó, já aproveita, ó, tudo isso que eu tô falando, ó, esses exercícios aqui, ó, no curso de coach que eu fiz com o Jorge Coutinho, no Brasil, acho que ele não tá fazendo mais formação, de Portugal, um cara que eu adoro, inclusive era pra gente estar gravando, ele tá marcado pra ele gravar esse sucesso podcast, a gente só não consegue bater a agenda, porque ele tem que estar no Brasil. Mas vai lá, segue ele e fala assim, ô Jorge, eu comecei a te seguir porque eu vi no Receita de Sucesso Podcast lá, o Jussiel falando da formação. Ele desenvolve pessoas nessa área, tem os cursos que você faz online. Então, recomendo fazer com ele, com certeza. Mas deixa lá um comentário também e fala, ó, você precisa... Agora queremos ver você no Receita de Sucesso Podcast. Ele tem uma história de vida incrível, maravilhosa. Com certeza. Jussiel, e se a gente tivesse que transformar relacionamento em um método simples de 3 passos, quais seriam esses passos? Relacionamento é um método... Pô, a gente quer colocar passo pra tudo, né? Aqui no Receita de Sucesso Podcast. Cara, né? é receita, né? A gente quer deixar receita para que a pessoa olhe e fale assim, consiga implementar. Então, primeiro passo, pega um papel e uma caneta. Segundo passo, faça um desenho de um avião. Terceiro passo, coloque as pessoas nele que hoje você passa mais tempo, vão estar nas melhores cadeiras. E quarto, você depois faz um exercício dizendo quem não está nesse avião e quem deveria estar, se é as pessoas que estão ali mesmo. O cenário ideal é que todos que eu coloquei ali são aqui de onde eu realmente deveria estar. Mas quando você vai ver que tem algo errado? Quando você começa a puxar muita gente que está fora, que não está no avião e deveria estar nesse avião. Eu acho que esses são os principais passos. Aqui a gente trouxe um exercício completo para você ter ciência de, uau, quem eu devo priorizar e quem... Não é que eu tenho que chutar fora. Às vezes você vai ter que chutar fora, tá? Isso é fato. Às vezes tem algumas chutei pessoas... algumas, tá Tem tudo algumas certo. pessoas que você vai ter que... Exatamente, sim. Tem pessoas que você vai ter que chutar e tá tudo certo. Tem pessoas que você coloca no porão. E aí vai do exercício de cada um. Então você coloca ali no porão de vez em quando. Mas esse exercício é importante porque quando a gente fala em relacionamento... Aí Dá fala, muita pô, clareza, né? é se relacionar de forma consciente com quem merece a sua atenção. Né? Então, quem quer ver seu bem, quer ver o seu crescimento. Sim. Pessoas que você gosta. E às vezes tem pessoas que você fala assim, cara, mas tem pessoas que eu gosto, ela não me agrega, mas pessoas que eu gosto. Poxa, aí você tem que ter um tempo também. Com certeza. Mas não, assim, você tem que estar a semana inteira com essa pessoa. Entende? Então eu falo, cara, sei lá, uma vez por mês eu vou fazer um churrasco, eu vou estar com essas pessoas, eu vou falar de nada mesmo, vou falar groselha e tá tudo bem. E tá tudo bem isso. Mas nós estamos falando aqui de prioridades. Então eu vou priorizar a maior parte do meu tempo com pessoas realmente que vão me levar onde eu quero chegar. Tá bom, tá vendo? Eu falei 3 passos e me deu até 4. Aí, boa. E como que você organiza na prática a sua agenda para não abandonar essas pessoas? E justamente fazendo isso, entender que talvez você vai dedicar menos tempo para elas? Ou existe uma outra receita aí? Aí é uma coisa que eu não me planejo muito sobre o tempo que eu vou estar com essas pessoas. Eu já tenho como prática sábado e domingo separar, não gosto de trabalhar, se precisar, trabalho, e eu vou falar aí, se eu quiser falar virar à noite, eu viro à noite, tiver que trabalhar uma semana inteira, eu trabalho, para as pessoas não confundirem, né? Se tem uma coisa que eu não tenho problema de pagar o preço, porque eu não sou uma pessoa que foca no preço, eu sou uma pessoa que foca na recompensa, ou seja, no resultado que aquele preço vai me trazer. E sucesso é isso, né? Você alcançar o seu sucesso. Mas
tenho esse conceito, e dentro desse conceito a gente tem tempo, né? Para estar ali com os amigos, para estar com a família, com os familiares. E aí, como a gente conhece muita gente, né? A parte boa que a gente começou a conhecer muita gente, conectar muita gente, o desafio é esse, né? Às vezes a gente faz o que a gente fez em casa. A gente fala, pô, vamos reunir aqui, vamos fazer um churrasco, a gente traz 15 pessoas, que são importantes a gente estar. No próximo a gente já traz outras 15. E a gente vai tocando dessa forma, como a gente é convidado também. A gente dificilmente recusa um convite. Dificilmente, só que a gente é pouco convidado para as coisas, né? Se a verdade é essa, né? A gente mais convida do que é convidado, mas sempre que a gente é convidado e a pessoa ela tem um espaço especial, a gente sempre acha um jeito de estar presente. Eu acredito que seja isso. Muito bom. E como escolher melhor quem você se relaciona ao longo da vida, sem culpa, sem rompimentos? Eu acho que Como ser mais assertivo? você tem que entender quais são as pessoas que você vai atrair aquilo que você é. Então, você entender quais são os valores das pessoas que você quer caminhar. Imagina, se você é uma pessoa que um valor seu é lealdade, aí se você é uma pessoa que não tem caráter, é o oposto. Então, eu acho que o primeiro critério de aproximação é entender quais são os seus valores e se essa pessoa compartilha dos mesmos valores, porque a gente vai atrair aquilo que a gente é. Né? Então, eu escolheria pessoas por caráter e o resto depois você vai ajustando. Mas acho que o primeiro critério de escolha é realmente você olhar para os valores daquela pessoa, se ela tem uns valores parecidos com o seu, e depois se ela tem um propósito parecido com o seu. Né? Porque você caminhar ao lado de uma pessoa que tem um propósito parecido com o seu, você fala, pô, quero crescer, eu também quero. Bom, beleza, bora, vamos sempre se conectar, vamos em eventos juntos. Então é legal, né? Quando você tem pessoas que têm os seus valores e têm o mesmo propósito. Eu acho que é uma boa pedida. Muito bom. E qual é a importância da ambiência? Total, né? A gente vem vivendo isso há muito tempo já e o ambiente ele muda, né? Se chama metanoia, tem um livro até que fala sobre isso, né? Que quando você sofre metanoia, que é uma mudança de mentalidade, porque a mentalidade muda a pessoa, né? É você estar no ambiente certo, com as pessoas certas, com a informação certa. Quando você tem esses 3 pilares reunidos, você sofre uma metanoia. E quando você sofre uma metanoia, uma mente expandida jamais volta ao seu tamanho original, né? Então, já dizia Einstein, é poderoso. Então, a melhor forma de você mudar resultado é mudando o ambiente. Sabe uma coisa que eu acho legal? Às vezes a gente sente que a gente está se afastando de algumas pessoas que são importantes, ou às vezes realmente pela correria acaba não dando tempo. Uma coisa que eu gosto e eu já pratico isso há algum tempo é de vez em quando mandar uma mensagem. Falar assim, olha, eu sei que a gente não tem muito tempo de estar junto, mas eu gosto muito de você, te admiro bastante, espero que, né, nesse ano a gente consiga ter mais tempo, enfim. Então, assim, tira um tempo para você mandar mensagem para aquelas pessoas que são importantes para você, que de alguma maneira impactaram a sua vida, porque isso daqui é muito legal, gente, para você e para a pessoa que recebe. E a situação ontem eu estava vendo um vídeo sobre isso, né? Eu achei extremamente um barato, né? A mulher dando boa noite e o homem dando boa noite. Já viu esse vídeo? Não, como é que é? Aí a mulher liga e fala assim, amiga, tô te ligando pra te dar boa noite, dizer que eu gosto muito de você. Aí a amiga responde, no vídeo real, né? Ai, amiga, que fofinha, obrigado, também te amo, boa noite. Aí o homem ligando. E aí, tudo bem? Bom. E aí, tá onde? Tá no bar. Pô, de novo, semana inteira no bar. Pô, legal. Então, tô te ligando pra dar boa noite. E dizer que você é uma pessoa muito especial pra mim. Ah, vá se danar, você tá me tirando. Você tá me tirando, né? Não, tô te ligando pra desejar boa noite. Rapaz do céu, para com essas brincadeiras. Você tá gravando, só pode. Que negócio que é esse? Dá boa noite, sai pra lá. Claro, foi uma brincadeira, mas é a forma, né, de cada um se comportar, né? Mulher, homem, mas isso é importante, né? Mandar uma mensagem. Isso que a Karen falou, muito importante para você reconhecer as pessoas que são importantes para você e tem um efeito inacreditável, né? Absurdo. É um efeito absurdo. Com certeza. Pessoal, se estiver gostando do episódio aí, eu já recomendo para o maior número de pessoas possível, tá fazendo sentido para você, com certeza vai fazer sentido para outras pessoas. A gente fala que a melhor forma da gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. Então, compartilhe esse conhecimento que você vai ajudar as pessoas a prosperarem, mas num sucesso diferente, né? Um sucesso que vale a pena. Essa é a série. Esse foi o 2º episódio da série Sucesso que Vale a Pena. E esse episódio, olha o nome, As Pessoas que Caminham com Você. Olha que título forte. Então já tivemos o 1º episódio, falamos ali do 1º pilar.
Segundo episódio falando do segundo pilar. E no próximo... no terceiro episódio a gente vai falar sobre trabalho. Como que você consegue crescer, transbordar na vida de outras pessoas sem abandonar quem você é. Vamos falar no episódio 3, que aí encerramos a temporada. Com os 3 episódios. Então, se você caiu de paraquedas nesse episódio, volta no episódio 1 e não deixe de assistir o episódio número 3. Muito bom. Nos vemos então no próximo episódio, pessoal. Valeu. Tchau.